que é rápida, Lude. Afinal, já fizemos 1 hora. O tempo. Agora já. Já fizemos 1 hora e eu nem dei conta disso. Tanto mais que no Instagram não aparece também. Mas pronto. Assim, muito rapidamente estavas a responder. A pergunta do jet fuel em Angola, né? Yeah. Calma, ele pode só dizer novamente qual era a questão, porque ele estava a perguntar A qual questão era. era do tipo, falava dos combustíveis usados nos aviões e se com uma O jet refinaria fuel. nós já podíamos pensar em lucros, em rendimentos, através então da refinação do petróleo para a obtenção desse combustível dos aviões. Sim, definitivamente, a começar pelo preço a começar pelo fato de que não teríamos que pagar pela importação de jet fuel quando estaríamos nós mesmos a produzir, né? E teríamos capacidade, né? Estaríamos a produzir e oxalá com capacidade de abastecermos os nossos aeroportos sem ter que contar com grandes percentagens de importação de jet fuel. Então, a partir do momento em que nós começamos a diminuir os nossos custos, porque não estamos a comprar fora nem importar, já começamos a ter lucros. Sim, senhora. E Só quiçá colocar. um dia, se produzirmos o suficiente, podemos exportar, vender, né? Também Ou é seja, verdade. isso para dizer que praticamente uma refinaria não traria benefícios só com um tipo de derivado. A indústria em geral quer. A indústria em geral. Depois teve a pergunta da bacia do Quando, que eu só escrevi aqui bacia do Quando. Exato. Sim, que tinha a ver com a exploração onshore. E A falou das. exploração, sim. A exploração onshore em Angola acontece, contudo, não com tanta frequência quanto offshore. Isso tem muito a ver com a prospecção, sim, com a prospecção das áreas, né? Por exemplo, acho que em Angola a maioria da tecnologia que nós temos até agora nos facilita fazer prospecção de áreas offshore, fazer melhor prospecção de áreas offshore do que áreas onshore, o que é um bocado. Isso também começa do facto de nós não termos um mapa geológico atualizado. A maioria das nossas instituições usam mapas geológicos da época soviética e numa era onde há tanta tecnologia nova, tantas coisas foram descobertas, tantas hipóteses foram atualizadas, rejeitadas, aceites, tantas coisas novas aconteceram, é inadmissível que a maioria de nós ainda continua a olhar para um mapa que, de certa forma, pode não estar certo. Ou seja, dada a essa falta ou essa pobreza, né, que nós temos que se começa de não investirmos já no estudo científico a menos que nos dê dinheiro. Isso parte desse princípio. Mas quanto à bacia do Kwanza, eu sei que há exploração, que já houve exploração na bacia do Kwanza também, em Cabinda, já há alguns blocos onshore em Cabinda que já foram operacionais. Não sei em que estado se encontram agora, mas tenho conhecimento de que já houve agora. O futuro, né? É previsto que depois de 2025 se começa a fazer a prospecção para então passarmos a atribuição de blocos onshore até 2035. Até Que começa, né? 35. 2035. As coisas demoram. Pronto. Há uma outra questão que o Presidente da República, na abertura da Conferência Angolana de Petróleo e Gás deste ano, 2019, ele dizia que o governo tem incentivado as empresas petrolíferas, né, a cumprir com os planos de formação, promoção e integração de quadros e técnicos angolanos nos diferentes níveis de hierarquia da indústria petrolífera, né, aumentando assim o grau de angolanização do setor. Então, tendo em conta toda essa estratégia da atribuição geral de concessões petrolíferas, quais são os ganhos
que poderão ter os quadros angolanos recém-formados, numa altura que a taxa de desemprego em Angola vai crescendo dia após dia. Não é? Então, que ganhos poderemos? Será que o número de quadros angolanos, que se calhar nesse momento muitos estão desempregados, formados na área petrolífera e não só, será que estes poderão trabalhar, fazer parte desse processo, desses projetos que essas empresas trarão para a exploração em Angola? Ou simplesmente estamos a falar de empresas que muitas já estão no mercado angolano, vão continuar com os seus funcionários? Eu quero perceber como é que nós, o Nangas, tipo Os jovens. com isso. Eu vou começar contando uma pequena história, né? O meu grande interesse nessa coisa das concessões foi praticamente emprego. Que eu só queria saber como é que nós jovens vamos, o que é que nós jovens vamos ganhar com isso. Tanto é que na apresentação que eles fizeram aqui em Londres, eu fui nas minhas notas, todas as minhas perguntas tinham a ver com o que é que nós jovens vamos ganhar com isso. E é algo engraçado. E eu estava a me perguntar o que é que os contratos dizem sobre employability, sobre empregabilidade. Mas, assim, as empresas internacionais não são obrigadas a contratar mão de obra local. Isso tem tudo a ver com a economia e toda a gestão da empresa. Porque tem a ver também com a diminuição de custos. Ter que trazer não sei quantas pessoas de fora, ficarem aqui há muito tempo, não sei o quê. Mas, de certa forma, vão haver empregos, eu não sei. Pronto, né? Vou dar um exemplo. Tu viste que, eu não sei se foi quinta-feira ou sexta-feira que eu postei, que a Annie abriu uma vaga em Luanda e eu estava a dizer parcerias que eu gosto justo depois, Exato. praticamente horas depois de terem assinado os acordos com o Ministério do Petróleo e ter sido anunciado que a Eni foi uma das empresas que submeteu propostas para o leilão das concessões. Isso para dizer que acontece em toda a parte do mundo. Quando há empresas internacionais a trabalharem num sítio, há sempre grandes chances de empregabilidade de mão de obra local. Contudo, cabe aos nossos jovens estarem atentos, porque visto, foi tal como eu mostrei, horas depois de terem assinado os acordos, estava ali, logo, não me lembro se é engenheiro do quê, mas estava ali, emprego, eles anunciarem que tem a vaga. Então, não prometo, mas acredito que definitivamente haverão oportunidades para quem estiver atento e qualificado. Exato. A questão de qualificação é muito importante. É mesmo... Sim, é questão, porque, ok, vou dar já a data. Eu tenho aqui a data da assinatura do contrato, ou seja, podem já espalhar. Quem estiver atento, ou seja, a partir, não vou dizer, o contrato será assinado no dia 30 de abril do próximo ano. Contudo, eu aconselho que a partir do dia 17 de janeiro, que é o dia em que vai ser anunciado onde vão ser concedidas, o dia em que vão ser concedidos os blocos, aconselho que a partir do dia 17 de outubro, todos aqueles interessados em trabalhar na indústria petrolífera fiquem atentos. 17 de janeiro. 17 de janeiro de 2020. Acho que é assim, a data mais razoável, né? Que é o dia que vão dizer, ok, bloco X vai para a empresa X. Então, a partir desse dia, fiquem atentos, porque as empresas a essa altura já estão a traçar o seu plano de produção e exploração. Ou seja, já estão a ter uma ideia de que tipo de quadros é que vão precisar. Quem está no desespero nem precisa esperar o dia 17. Eu só estou a dar o dia 17 porque no dia 17 vamos ter uma ideia mais clara de que empresas exatamente vão estar a trabalhar. E outra coisa, não fiquem atentos apenas às empresas, porque dentro do setor petrolífero nós temos as empresas prestadoras de serviços e temos as empresas responsáveis, né? Por exemplo, o caso da Eni, a NOC, que é a National Oil Company da Itália, e é a empresa responsável pela produção e exploração. No entanto, a plataforma
vai estar sob a responsabilidade da Eni, mas não pertence à Eni, porque o que acontece é que a maioria das empresas alugam as plataformas. No entanto, ou seja, cabe também aos jovens fazerem as suas pesquisas e saberem quais são as empresas prestadoras de serviço e estarem atentos, ok, não vou na Eni diretamente, vou na empresa prestadora de serviço e estarem ali a saberem coisa. Não... Então, por agora, o meu conselho é: agora, fiquem atentos às empresas prestadoras de serviço. E a partir do dia 17, que é o dia em que nós vamos saber exatamente que empresas estarão em Angola, aí sim, fiquem atentos às empresas e é só make sure que tem tudo o que as empresas querem. Muitas delas não vão estar a pedir experiência, porque sabe-se que os nossos quadros não são assim tão Não, qualificados em quando termos de pensas experiência, que porque nós temos uma população muito jovem. é, E essas empresas têm uma visão muito realista das coisas. Que é o caso da Total, por exemplo, que agora abriu inúmeras vagas para estágios e experiência de trabalho. Não está por experiência nenhuma, só quer, ok, é licenciado ou mestrado, ok, tem. Então, olha, mais uma dica, tá vendo? Tem que ficar atento a emprego. Ao contrário, haverá emprego, não, ao haverá. contrário do que muitos, é o que eu estou a dizer, ao contrário do que muitos, tá escondido, tá escondido, mas tem, é só saber procurar, é só saber procurar, é o que eu estou a dizer, não vão atrás do peixe grande, vai no peixe pequeno, que é a empresa prestadora de serviço. Não, isso é bem verdade. Isso é bem verdade. Prontos. Eu acho que eu aprendi muito, pude aprender Uhum. muito. Muito obrigada. Mas ainda assim, eu quero muito, sim, muito rapidamente que tu expliques. Nós vimos ali na tua biografia. Ah. Aquilo é uma biografia tipo já de mãe, sem nada estar. Pensei que fosse me perguntar mais do dinheiro. Não, não, não. E falava sobre um projeto. Eu espero ter lido da forma correta. É melhor você dizer, porque esse projeto, eu não A sei se está Lula. escrito a, a A Lula. Lula. Uhum. A Lula. Não, Eu não, tenho medo da não, não é pronúncia. Al-Ula, é mesmo a Lula. Tipo, tá A tudo tipo, como Lula. se fosse tudo junto. Yeah. A Lula. Eu estava com medo de pronunciar porque eu não sabia se aquilo estava escrito em idioma. Pronto. Que Uhum. é um projeto para as mulheres nas ciências, tecnologia, engenharia e matemática, né? Uhum. E tu és ainda embaixadora nesse projeto. Eu gostaria de saber mais ou menos como é que funciona tudo isso. Pronto, eu vou explicar como é que começou. Uh, eu, no verão desse ano, trabalhei basicamente como Student Manager para a empresa Kaplan Limited. A empresa Kaplan Limited. Eu não queria estar falando isso. Eu disse. Mas pronto, vou explicar o que é a Lula. A Lula é uma cidade na Arábia Saudita, cujo governo tem o projeto de transformar aquilo num novo Dubai, né? Com restrições migratórias mais abertas, já permitem algumas coisas, já não são assim tão fechados ou tão cabeça fechada como os sauditas são vistos, né? Então, uma área mais turística e de formas e parte disso, né, de transformar uh, a área num centro turístico, parte da capacitação do pessoal. Daí, o governo saudita ter criado um programa de educação que consiste na atribuição de bolsas de estudo para estudantes qualificados. Não vale a pena os angolanos se interessarem, porque é mesmo só para sauditas. E a minha função é make sure ou garantir que as mulheres, primeiro, promover que mulheres aplicantes para aplicante, não é aplicante, é pronto, né? Para todas, Candidato. aplicar o que eu estou aqui a apply, né? Que é apply for scholarship. Pronto, para todas as mulheres que se registram ou aplicam, não sei, mas pronto. Aqui, como dizem os amigos, mas muitas línguas, chega uma altura que faz confusão. É garantir que primeiro, né, motivar as mulheres sauditas a entrarem na área da STEM e, segundo, garantir que as mesmas, uma vez que estejam integradas no programa, tenham
tenham condições de emprego favoráveis, porque acho que é assim de conhecimento meio geral, o Canadá solita é um país meio misógino. Mas então, deixa eu só tentar perceber algo. Então, tu tens contato direto com essas mulheres? Não com as mulheres, com as entidades, contra as entidades reguladoras da Bolsa, do programa, né? Praticamente o meu contato é mais com o programa e não falo árabe, apesar de querer muito aprender, né? Mas isso por acaso não é a razão pelo qual, é porque por ser um trabalho mais administrativo, eu não tenho muito contato. É mais ou menos a razão por eu não ter muito contato com as meninas depois, por eles terem as suas próprias regras e não sei o quê. Mas praticamente a minha função é desenvolver projetos e campanhas de forma a promover, primeiro, que as meninas se interessem em estudar engenharia, matemática, ciências e engenharia, Tecnologia. matemática, ciência e tecnologia. E segundo, uma vez que elas estejam integradas nas universidades aqui em UK, porque o programa as traz para UK, garantir que elas tenham todo o acompanhamento para, uma vez que cheguem a casa, aí também terem as condições necessárias para serem enquadradas no mundo. Pronto, deixarem de ser conangas. E pronto, né? Não sofrerem nenhum tipo de discriminação por serem mulheres, porque é praticamente é um trabalho meio feminista. Portanto. Ok. É por isso que eu não queria falar disso. Ouvi matar aqui, era feminista. Pronto. E assim, agora, nós sabemos que normalmente, e essa é uma pergunta que nós Uhum, fazemos a quase todos os convidados, uhum, nós sabemos que normalmente quando os estudantes angolanos vão para fora da Angola, têm uhum. vivenciado experiências totalmente diferentes através de projetos e dinâmicas dos países em que se encontram. Então, eu gostaria que tu partilhasses assim, não é? Algumas ideias, algumas dinâmicas que você acabou por experienciar ali, por parte da universidade, e que Uhum. se calhar seria bom que fosse aplicada em Angola. Hum, em termos de ensino ou tipo projetos pessoais? Quero só saber assim se. Não, tudo vale. Vamos dizer assim, pronto, a tudo aquilo que está ligado à tua experiência Uhum. universitária, não é? E que até certo ponto em Angola nós não temos. Não está a falar na qualidade de ensino, mas projetos paralelos à tua grelha curricular. Ai, ai, isso é fabulador. Pronto, acho que uma coisa que acontece com a maioria dos estudantes internacionais, mas pronto, né? Não quero falar só angolanos, mas acho que uma coisa que acontece com a maioria dos estudantes internacionais quando vêm para cá, porque a experiência que eu tenho conversando com outros colegas de outros países também, é essa vontade de aplicar algumas das coisas que nós vemos aqui nos nossos países, o que eu super concordo, né? Eu não, eu de certa forma discordo com essa ideia de que estudei aqui e não volto mais, porque eu acho que eu vim aqui com a missão de aprender para depois ir para Angola e implementar, porque do nada estou a fazer se vim aqui aprender e estou a aplicar um conhecimento aqui, tipo, que eles já têm, quando as pessoas do meu país não sabem, eu podia muito bem ir e ensinar. Exato. Então começa, essa já é a primeira fase, né? Eu tenho essa vontade de sair daqui e da forma que melhor me convém poder implementar tudo aquilo que eu aprendi agora. Em relação aos projetos, é meio complicado, porque eu aprendi com alguém que há projetos que tu não pode estar assim a dar muitas Não, explicações, me porque refiro do tipo. as pessoas roubam. Não, vou dar um exemplo muito simples. Vou dar um exemplo muito simples. O que eu me refiro é projetos que a universidade tem para Uhum, os estudantes, não ter os projetos pessoais, projetos que a universidade uhum, tem para os estudantes, de forma a ajudá-los a crescer, não só profissionalmente, mas estamos a falar para o seu lado pessoal também. Por exemplo, aqui na Rússia há várias empresas que acabam por ir para as universidades, dar formações, realizar uhum, concursos com prêmios para depois os estudantes passarem a trabalhar lá. Há, por exemplo, curadoria, né, que tem um estudante mais experiente que vai acabando por dirigir os estudantes que estão no primeiro ano, dizer, olha, você vai ter uhum. essa disciplina, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, projetos desse tipo, há algum que gostarias, que talvez eu achas que seria bom que fosse implementado em Angola, tu fizeste parte e foi muito bom para ti?
Eu acho que seria fundamental que as nossas universidades tivessem esse senso de obrigação de nos preparar para o mundo de trabalho, né? Que é algo que eu senti muito na universidade. Agora, por estar no nível de mestrado, já não nos é imposto da mesma forma, né? Porque é esperado que muita gente que venha com um curso de mestrado já tenha algum tipo de experiência de trabalho. Mas desde que eu entrei para a faculdade, logo no meu primeiro ano, nos foi obrigado a ter um currículo em condições, Uhum. procurar experiência de trabalho, ou seja, procurarmos melhorarmos as nossas, como é que se diz, skills. Alguém me ajuda só. Habilidades, competências, etc. Isso, melhoramos, desenvolvemos e se calhar descobrimos, né, qualidades que nós não temos, de forma a estarmos mais preparados para o ambiente de trabalho, para o mundo capitalista também. Uh, e outra coisa, também parte de projetos que, de certa forma, incluem, te dão uma oportunidade de trabalho, que é o caso do meu projeto final. O meu projeto final, de certa forma, era um estágio. Ou seja, eu tinha a oportunidade de fazer o projeto final de forma independente ou dentro de um estágio. E eu escolhi de um estágio porque eu sabia que, de acordo com os goals que eu tinha, com os objetivos que eu tinha, aquilo era o que mais se encaixava uh, nos meus projetos ou dentro dos meus objetivos, ter um estágio, porque eu sempre fui muito ok. Se eles estão aqui a falar de experiência de trabalho, é porque é algo importante. Eu, quando entrei para a faculdade, não tinha noção dessas coisas. Não, o meu plano era procurar emprego, fazer currículo só quando saísse. Mas ao Yeah. ver esse empurrão, a universidade esse empurrão e está sempre a insistir nessa coisa, de certa forma começas a criar uma ideia, até mais noção do quão importante do quão importantes são essas coisas e começas a criar uma certa responsabilidade towards essas coisas. E daí eu sempre ter procurado experiência de trabalho sempre que possível. Por exemplo, sempre que tivesse de férias procurava um estágio e foi o que eu fiz durante todos os meus anos nas universidades. Eu acabei por fazer, se for a contar, primeiro ano fiz um, segundo ano fiz este que teve a ver com o meu projeto final e no último ano, agora que acabei, fiz também esse da Kaplan durante o verão. Ou seja, acho que é importante as universidades, primeiro, né, nos ajudarem a desenvolvermos e descobrirmos as nossas habilidades, os nossos talentos que se calhar não conhecemos e ajudar a desenvolver os quais nós já conhecemos e também ter essas parcerias com as empresas. Não precisam ser só empresas grandes, porque é o que eu digo a muita gente, toda oportunidade de trabalho, toda a experiência de trabalho é válida, mesmo que não tenha a ver com a tua área de formação. Por exemplo, muita gente me criticou durante o verão quando eu aceitei fazer esse estágio na Kaplan, que não tinha nada a ver com o meu curso, mas cabe a cada um saber tirar proveito daquilo que lhe é oferecido. É bem claro. E, de certa forma, a minha universidade me ensinou isso, e é algo que eu gostaria de ver as universidades angolanas, as instituições de educação angolanas fazerem. Ou seja, nos ajudarem a descobrirmos quem nós somos, em Uhum. palavras mais bonitas. Yeah. Não, isso é bem verdade. E eu Uhum. creio que nós, jovens angolanos, não falo simplesmente daqueles que estão fora da Angola, nós, jovens angolanos, de uma forma geral, nós precisamos encarar a questão do emprego não como algo que nós precisamos só depois de terminarmos a universidade. Porque Uhum. muita gente tem essa ideia, não, eu estou a estudar, depois eu vou trabalhar e etc. E o que eu tenho notado em muitos países, vou falar do caso daqui da Rússia em que eu estou, a maior parte dos estudantes, a partir do segundo ano, eles começam já a trabalhar. Até no primeiro ano começam com estágios em várias empresas. As empresas vão recrutar, vão dar formações, pegam os Uhum. melhores e ali começa já a questão da experiência de trabalho. O que acontece depois é o quê? Muitos estudantes, não é? Em Angola, agora vou falar do caso da Angola, terminam a licenciatura, mas quando chegam na experiência de trabalho não têm experiência de trabalho. Uhum. Está a ver? O que faz com que muitas empresas, principalmente nessa altura de crise, que não querem apostar na formação dos seus quadros, querem quadros já capacitados para ocupar algumas áreas, está a ver? Acabam por exigir muito e esse perfil que eles procuram não encontram nos recém-formados.
Esse é o grande problema muitas das vezes. Então, eu concordo plenamente com essa questão de Yeah. já quanto mais cedo melhor. Não, mas aí também parte de o que eu, pelo menos a minha opinião, é que muitas das empresas angolanas têm copiado expectativas que não têm a ver com a nossa realidade. Eles vêm no país X, a empresa está a pedir X anos de experiência, sem pensar que no país X há oportunidade, não é a oportunidade que eu quero dizer. Ou seja, sem pensar que no país X há condições para que a pessoa, a certa idade, ou depois de acabar a licenciatura, já tenha uma certa experiência para ir trabalhar, coisa que nós não temos em Angola. Então, é questão de nós adaptarmos as nossas expectativas à nossa realidade, é questão das empresas angolanas e também as empresas internacionais angolanas adaptarem essas expectativas à realidade angolana. Algo que eu respeito muito, que é o caso da Total, que viu, ok, essa gente não tem experiência, ok, vou recrutar gente que não tem experiência, dar formação e depois empregar os melhores. Até porque é mais barato, acaba por ser mais barato contratar pessoas sem experiência. De certa forma também é vantajoso para a empresa, porque vê-se o caso de muita gente às vezes, né? Ok, vamos dizer, a empresa quer X engenheiros de perfuração, X geofísicos, X geólogos. Há o que se vê depois muito a conversão de carreiras, né? Que eu vou empregar um geofísico vou empregar, ou seja, a minha ideia inicial era empregar 10 geofísicos, mas só consegui empregar 5, ou mas só consegui empregar 5, mas tenho 15 geólogos. Ou seja, vou pegar 5 geólogos que tenham um certo potencial para a geofísica e converter eles em geofísicos. Ou seja, isso é muito bom e eu acho que essa capacidade que a maioria das empresas angolanas devia ter de conversão de carreiras, chegar, pegar pessoas que fizeram um certo curso, mas têm um certo potencial para outros e fazer essa conversão, dar a formação necessária para essas pessoas estarem capacitadas de desenvolver as duas funções, e o que depois acaba a ser fixe, né? Ou seja, vais ter tipo um engenheiro de perfuração que também entende de geofísica, ou outra coisa parecida, um economista que entende de direito, estás a ver? E no final, tipo, a empresa só sai a ganhar. Aqui o Jesse Cruz diz: conversão de carreira aqui em Angola chama-se se safar. Não, não, é se safar, não, de facto é mesmo se safar, porque se eu não tenho, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho, e o que eu tenho é isso, então, é trabalhar com o que tens, é se safar mesmo, você tem razão, é se safar. Epá, epá. Pronto, é verdade. Mas pronto, Lude, Olha, muito mas estou a obrigado. ver muita gente, vamos só lembrar mais uma vez, olha, a pessoa vai ter emprego, não procurem no peixe grande, procurem no peixe pequeno. Pronto, a Lude já falou para ficarem atentos a partir do dia 17 de 17 de janeiro. janeiro, pode fazer aí PIN da data, faz aí já uma coisa, a partir do 17 de janeiro. Daqui, rápido, 17 de janeiro. Ok, 17 de Ficarem janeiro. O atentos que é que às eu tenho? notícias, aos jornais, tudo que é rede de informação. Quem não tem LinkedIn, abre já um perfil Yeah. no LinkedIn, que comece a seguir tudo quanto é empresa petrolífera que está saindo nos jornais de Angola, tudo quanto é empresa prestadora de serviço que aparece nos jornais de Angola, nas notícias e etc. E porque, gente, haverá oportunidades, mas só aqueles que estarão atentos e qualificados, não podemos nos esquecer dessa parte, usufruirão das mesmas. E isso é bem verdade. Olha, assim, bem rapidamente falando, a questão do LinkedIn, eu acho que eu não sei, é a maior rede social para quando se fala da questão profissional. E Uhum. muita gente tem banalizado o LinkedIn. Tanto mais que aqui na Rússia o LinkedIn é bloqueado, o Oh, acesso é bloqueado. Mas eu consigo aceder, claro, de qualquer hacker. forma. Mas é bloqueado. Porque eu estou sempre atento às oportunidades. Eu estou Uhum. sempre atento às oportunidades e, claro, vou criando aí uma networking fixe com as pessoas que trabalham nessas empresas. Principalmente eu procuro muito pessoas da área de recursos humanos. Então, está vendo? É uma coisa mais. Yeah. Então, é muito importante isso. Muito obrigada, amor. O Mauro já disse que foi muito bom. E, claro, foi mesmo muito bom falar com a Lud. Dizer que nós vamos ter esse direto aqui. Nós vamos fazer um download desse direto. Vamos carregar no Facebook, talvez ainda hoje.
para o pessoal que estava lá no Facebook à espera, porque nós tivemos um problema, esse problema não é de hoje. O Facebook agora está a ter alguns problemas para convidar as Olha, pessoas durante... calma só. O Gessé está aí, o Gessé é estudante de hotelaria e turismo. Olha, principalmente para turismo, uma das grandes, vamos dizer, uma das grandes coisas assim que estava na campanha de venda dos blocos era a promoção do turismo em Benguela e no Namibe. Então, pá, pessoal, é o que eu estou a dizer, as oportunidades vão estar aí para os mais atentos. Fiquem ligados, gente, muita coisa boa vindo. Epá, pessoal, fiquem ligados. Eu acho que até... Não, pronto. Eu acho que não vou conseguir apanhar essa chuva. Mas, Eu também estou triste. mas ainda assim, fiquem ligados. Eu acho que nós jovens vamos ganhar muito com isso, muito mesmo. E pronto, né? Quem é Kunanga vai poder deixar essa área de formação em Kunangologia. E, o GC diz aqui, só já para avisar que a partir do dia 2 de janeiro, oportunidade de emprego para o Ministério da Hotelaria e Turismo. Então, pessoal, Yeah. 2 de E outra janeiro... coisa, Uhum. outra dica importante, uma vez que já se sabe que a Total e a Eni são umas das escolhidas, pessoal, por favor, fiquem atentos a essas duas empresas. É o que eu disse, o Edivaldo da prova disso e eu mostrei, horas depois de terem sido assinados os acordos com o Ministério do Petróleo e Recursos Minerais e a Agência Nacional ter anunciado que a Eni, ou seja, National Oil Company da Itália foi uma das empresas que mandou propostas para o leilão das concessões de petróleo. Apareceu no LinkedIn uma vaga de emprego em Luanda, pessoal. Então, as coisas vão acontecer. É só Olha, estarem atentos e ter diz paciência. aqui, sou os mais atentos e formados. E colocou mesmo em letras maiúsculas, Sim, formados. eu A Carol pergunta o que tem no dia 17 de janeiro. estava a ver a Carol, Carol, não está atenta. e a Carol, se eu não estou errado, a Carol não Carol está está fazendo cirurgia, atenta. se eu não estou errado. Está a Então, fazer cirurgia em Minas. exato. Então, nós estávamos a falar das concessões para a exploração dos blocos petrolíferos em Angola. E no dia 17 será então anunciado, né, que blocos estarão a cargo Atribuídos a quais exato, empresas? a quais empresas. Então, ali mais ou menos muitas empresas poderão já anunciar vários postos de trabalho. Ela disse que já terminou o curso, muito bom. Tá a Vários ver. postos de trabalho, vagas e etc. Então, para ficarmos atentos nessas empresas, porque poderão haver muitas vagas para os jovens, não é? Então, Carol, Muitas vagas não, para os mais atentos e qualificados. atentos e qualificados, mas pronto, sabemos que não serão simplesmente essas empresas que vão empregar, né? Porque essas empresas trazem consigo outras empresas que prestam outros serviços. Então, Fiquem ligados yeah, também às empresas prestadoras de serviço. Eu vou já nomear aqui duas, a Halliburton e a Schlumberger. a Schlumberger. Pessoal, Por acaso, essas mesmos fiquem já atentos a partir do dia 28 de dezembro. então, Porque a pronto, partir do momento em que eles submetem as propostas, já estão aqui a fazer todo o project management, todo o exato. planeamento do projeto e já estão a ativar, olha, pá, Halliburton, vou precisar de XX, pá, Schlumberger, então, pessoal, fiquem atentos. É o que eu estou a dizer, há oportunidades para os mais atentos e qualificados. Exato, exato. Então, pronto, nós recebemos aqui em primeira mão, Lúdio, você aproveita aqui para dizer que te ama, eu também te amo. Então, em primeira mão, recebemos aqui dicas, oportunidades de emprego. A Carol disse que já levou o documento. Leva mais uma vez, envia Yeah. e-mail. Pessoal, quem não tem LinkedIn, por favor, olha, também estou a vos implorar, criem uma conta. Criem uma conta rápido, questão de minutos e vão preenchendo com as É de vossas experiências, graça. etc. Yeah. Ok. A Manuela Relva diz que, acho que está a falar da Schlumberger, diz que quase não está a contratar, está a preferir explorar os seus engenheiros.
Sim, Mas eu tenho visto mas algumas vagas e por acaso conheço pessoas que conseguiram estar a estagiar lá. e não só, está a explorar os seus próprios engenheiros, por quê? Porque não há necessidade de ter pessoal novo. Não há necessidade, porque, ou melhor, não havia, né? Agora há, né? Porque não havia necessidade de ter pessoal novo. Ou seja, só não tenho muitos projetos e não tenho necessidade de ter mão de obra, não tenho necessidade de empregar ninguém. Ok, vou só fazendo uma atualização dos meus quadros. Já agora que tem necessidade de ter pessoal, epá, vou ter que abrir aqui as portas e dizer para quem quiser, ou melhor, quem estiver qualificado, que venha. Quem tiver qualificado que venha. Isso é Uhum. Olha, a verdade. Jamila também está a dormir, olha, epá, Edi. Depois, estava essa Por aí. parte do vídeo em que eu falei do dia 17, posta só aí, mas vai fazendo repost. Yeah, vamos fazer isso. Vamos fazer isso, pessoal. Nós estamos bem em cima da nossa hora. Yeah. Prontos. A Carol disse até que conhece alguém que entrou, mas está à espera que se comece as explorações. Então, Então, olha, pronto. É nessa hora que eu penso porque é que eu fiz informática. Mas é por aí. Está a brincar. não, o teu curso ia. Eu Não tem sei, eu sei como. disso. Então, pronto, pessoal. É por aí. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Nós vamos ter muitos e muitos outros convidados. Dizer, tivemos hoje a Lud, sábado passado tivemos o Lud, sábado passado tivemos a Alvarina. E pronto, e teremos muitos outros convidados. Claro, muitos poderão ser vocês que estão ali nos comentários. Nós queremos jovens assim, jovens com vontade de mudar Angola, jovens com uma visão bem ampla daquilo que é o futuro da Angola, jovens inteligentes, capacitados e jovens dispostos a partilhar conhecimento. Então, a Carol diz que eu sou preciosa em todos os ramos. Olha, já está assim, já quer te dar emprego. Já sei. Olha! Eu volto para Luanda até mais tardar agosto do próximo ano. Até mais tardar agosto do próximo ano. A minha graduação será agora em julho, princípio de julho. Então, agosto do próximo ano eu já estarei em Angola. Até Não final de tem julho. marca, Ju. Vais apanhar a segunda leva de 2020. Então, é por aí. Então, eu vou já começar a seguir também o GC aqui no Instagram. Criar já uma network lixada e pronto. Mas muito obrigado mesmo, muito obrigado. Eu estou muito feliz e eu sei que muitos frutos teremos desse direto aqui. Muitos, muitos frutos. Não, são os Então, mais atentos. sim, sim. Mas, Ludo, fica atenta porque poderás receber muitas perguntas na tua inbox e etc. Uhum. Então, fica atenta. Nós, se tivermos alguma pergunta para ti, nós vamos reencaminhar, porque provavelmente pessoas farão perguntas. Então, fica atenta também. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao GC, a Manuela Relvas, ao Pedro, a Carol, acho que é o Elma BV, ou BV, a Jamila, ao Paulo, estava antes de terminar esse nosso direto, a Nocas, muito obrigado a Chayenne, muito obrigado a Karina, muito obrigado a todo mundo. É por aí. Ok. Mas foi um Lafando com Edivaldo Rodrigues e Lud Sebastião. Obrigado e estamos juntos. Obrigada. Bye. Como é que se sai? Bye. Não, eu não sei como é que se sai. Ok. Bye, pessoal. Muito obrigada. Espero que Bye, tenham pessoal. gostado.